Aqui, ó. Ela volta aqui, ó. Viu? Eles param. Pilotos, beleza? Aqui com Moto Veneno Performance. Hoje eu vou falar um pouquinho da curva 1 do Potenza. É uma curva bem complicadinha de fazer, de achar o limite dela, achar o traçado certo para se passar. É uma curva que os alunos sempre me falam, pô, essa curva é a que eu mais tenho dificuldade de fazer, e é uma curva que eles depois do curso é aquele que eles mais conseguem melhorar em termos de tempo de pista. A curva 2, idem, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho da curva 1, beleza? Acompanha aí, um abraço. Habilidade, mas pode fazer por fora. Então vamos lá, pilotos. Começando pela curva 1. No Potenza eles chamam de curva 1 e 2. Então parece que são duas curvas. Na verdade são. Mas vamos tratar ela como uma curva só, porque a partir do momento que você começa a virar o jogo, você não tira mais, não coloca reto. Então vamos tratar ela como se fosse uma curva só. Curva 1 e 2 juntos, como vocês quiserem. Eu chamo de curva 1. Ela daqui até aqui. Beleza? Então, essa curva ela tem características bem diferentes de outras curvas normais, digamos assim, mais comuns. Por quê? Ela é uma curva ela é decrescente, de raio decrescente, ou seja, ela fecha no começo e depois ela vai abrindo, tá? E ela tem inclinação também. Então, eu gosto de falar traçado, geometria. A gente teoricamente olha a pista de cima e já sabe onde vai passar mais ou menos. Existem algumas características que podem mudar essa geometria limpa, como uma diferença de piso, diferença de angulação do asfalto, enfim. Na NASCAR, por exemplo, você vê o pessoal às vezes andando lá por fora, um asfalto diferente e tal. Algumas curvas também você na teoria do traçado, parece que o ideal seria uma linha, mas você acaba tendo que fazer outra para ganhar um certo tempo. Então, é uma curva atípica, digamos assim. É uma curva atípica, porque a princípio a gente olha, a gente acha que você vai fazer aqui a tomada legalzinha, tocar na zebra de dentro, bater na zebra de fora e tocar na zebra de dentro novamente, soltar lá fora. Comum, né? Normal. Mas na realidade não é assim. Eu já fiz alguns testes, depois vou mostrar um pouquinho a telemetria para vocês aqui. E em vários carros diferentes. E tem uma maneira que se faz ela mais rápido e a gente consegue descer essa retinha oposta aqui mais rápido e ganha alguns preciosos segundos aí. Segundos não, décimos de segundos. Alguns alunos até ganham mais de um segundo depois que eles começam a fazer o traçado aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Qual seria o normal? O que eu pego lá? 99% dos alunos, se não for 100%, o que acontece? O cara vem, tá? Vou botar o vídeo para vocês verem aí. Viu? Eles param muito o carro aqui, abre muito e perde a descida inteira. Não pode deixar perder muita velocidade, você descer paradão. O cara vem, freia normalmente, atrasa um pouquinho a entrada dela, certo? E para bastante o carro para começar a acelerar. Então vamos falar em G, tá? Onde a gente vai carregar o G lateral maior aqui nessa curva. Então, normalmente esse G seria carregado aqui. A gente ia frear, bum, freia normalmente, bum, 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 faz aquela paradona na entrada para dar o pé cedo. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente começa a dar o pé aqui, perto da zebra de dentro, você sente logo que sobrou pista. Ou seja, você dá o pé, aí você vem mais ou menos pelo meio, porque você não precisa soltar mais, porque você já parou o carro, vem mais ou menos pelo meio, aí você tenta buscar essa zebra de dentro, porque falta velocidade, não vai te jogar lá fora, aí você desce pela zebra de dentro e solta lá mais ou menos no meio da zebra de fora, tá? É isso que acontece com 99% das pessoas que eu vejo fazendo a curva, e os meus alunos e gente cascuda, eu vejo acontecendo isso, porque essa curva é bem manhosa, é difícil de acertar. Mesmo depois que você pega o traçado, onde você tem que entrar nela, é difícil você acertar o timing que você vai dar o pé,
Porque na maioria das vezes na maioria não, ela te assusta, aí você acha que não vai dar. Quando você dá o pé, já sobra pista e falta potência, mesmo que o carro seja muito potente, você dá o pé e você fala, podia ter dado o pé um pouquinho mais cedo, que eu ia sair um pouquinho mais lá fora e ia descer mais rápido. Tá? Então ela é bem manhosa por causa disso. Vamos lá. Continuando para não ficar um vídeo muito longo. Então a maioria da galera faz assim, freia aqui, faz essa entrada, dá aquela parada para fazer essa entrada aqui, essa abertura, essa tangência, carrega o G máximo aqui logo na entrada, depois vai pelo meio dela, porque sobrou pista, ele não precisa soltar o carro lá fora, vem, busca essa zebra de dentro e desce lá por fora. O que depois de um tempo que eu comecei a andar lá, fica mais rápido no relógio? Você vem, freia no mesmo lugar que todo mundo, freia até um pouquinho mais comportado, só que quando você começa a puxar, quando você começa a avistar a zebra de dentro, você já começa a trazer o carro para dentro, soltando o freio de leve, para ele fazer essa entrada aqui mais rápido. Você vai bater nessa zebra aqui, espero que você esteja vendo o ponteiro aqui, você vai bater na zebra de dentro aqui, vai encostar nela e ela vai te jogar lá fora, um pouquinho antes dessa zebra aqui. Essa zebra aqui está até no lugar errado. Então ela vai te jogar um pouquinho antes dessa zebra aqui. Quando você está na zebra de dentro, que você avista lá fora, que você fala, ih, caramba, não vai dar. Isso aí é clássico dessa curva. E quando você começa a acertar, você começa cada vez a achar mais legal de fazer essa curva. Porque você aponta, aí você aponta rápido, aí você fala, será que está na hora? Será que não está? Quando você dá, você fala, ih, sobrou pista. Aí você solta lá, vai soltando no volante, vai dando pé, e aí começa a fazer a descida. Soltando lá por fora, tá? Bota uma, ó, traz aqui, ela vai te assustar, ó. Caralho, não vai dar. Aí a hora você dá o pé, ó. E desce por fora, ó. Então, o ponto principal dessa curva qual é? A entrada dela. Aqui, ó. A entrada. Você não precisa fazer um tomadão. Você começou a reduzir, viu que o carro está em velocidade ainda, você começa a trazer o volante um pouco para dentro, para você antecipar a entrada dela, tá? Pegar a zebra de dentro, a maioria que faz o outro traçado por questão de geometria da curva não consegue passar em cima da zebra de dentro, tá? Senão ele vai fazer vai guinar ainda mais o carro e aí mesmo que vai matar a curva. Então, você começa a trazer a ponta para a zebra de dentro. Quando você chegar na zebra de dentro, mais ou menos, você já vai estar na hora de dar o pé e soltar o carro lá fora. Ele vai automaticamente te jogar nessa zebra de fora. Aí você vai... Uma hora que você deu o pé aqui dentro, você não vai tirar mais. Você vai descer acelerando, trazendo suave o carro ali até botar do meio da pista para fora e vai tocar nessa zebra de fora aqui, mais ou menos no começo dela. E aí você vai falar, caramba, desci rápido agora. É uma diferença enorme. E isso dá diferença no tempo. Fazer o traçado não é difícil. Você fazer isso aqui que a gente está falando não é difícil. O difícil é achar o timing de dar o pé aqui, não faltar pista e não sobrar pista. Para você ser jogado nessa zebra aqui e depois desse. Depois daqui que você aprumou o carro aqui em direção você já vai olhando para a zebra de fora, né? A partir do momento que você já chegou na zebra de fora, você já estava olhando na zebra lá da descida, onde você vai levar o carro para lá, suavemente para ganhar velocidade, principalmente em carro fraco, trazendo o volante na delicadeza e pé trancado para não amarrar o carro. Precisa trazer na zebra de dentro? Não precisa. Você já vai descer com velocidade aqui e você quer soltar o carro, porque depois é uma reta. Então, não preciso amarrar o carro trazendo a zebra de dentro? Não preciso. Ó, apontou, viu que dá para dar o pé, deixa descer por fora, não precisa trazer para dentro não. Solta o carro, solta, vai soltando. Isso aí, ó. Vai soltando, solta da gente. Só que desce bem mais rápido. Você vai descer mais forte por fora. Eu já tentei daqui, depois trazer o carro, já olhei na telemetria, já comparei velocidade. E se você desce por fora, fica bem mais rápido. Eu mostrei aí on-board e vou mostrar na telemetria aqui mais ou menos o que acontece. Então, vamos lá. Essa aqui é uma freada no mesmo carro, nesse Honda aí que eu estou mostrando on-board. O mesmo piloto, antes de andar comigo e depois de andar comigo. Ele foi melhorando aqui, ó, tá?
eu andei pilotando um pouquinho, mostrei para ele, um cara sagaz, bom, e ele já foi pegando aquilo e cada vez aperfeiçoando mais. E vocês podem ver a diferença aqui de uma volta dele para outra volta dele mesmo. A linha azul é a antiga, né? E a linha vermelha é depois. Ou seja, a mínima, como você começa a trazer para dentro, isso já vem soltando o freio, a mínima da curva, onde você carrega o G, que é o ponto mínimo de velocidade, é menor antes, ou seja, você começa a trazer, você não precisa parar tanto, então a mínima é maior. Vamos botar aqui 2, 3 km de diferença, ó. Meia no vermelho, a mínima está em 67 e no azul 64. São 3 km de diferença de mínima, ou seja, quando você dá o pé, você está 3 km mais rápido. Isso aí é bastante coisa. Quando vocês começam, quem quiser ver bastante telemetria ou o básico aí de aplicativos, no curso eu falo como que usa essas ferramentas. Tem essa ferramenta online, tem uma ferramenta que você baixa no computador, que dá para você comparar uma volta com a outra, você exporta para o computador, é bem legal. Não é tão preciso como uma telemetria profissional, mas dá para quebrar um galho, tá? Então, ou seja, aqui, a partir do momento que você deu o pé aqui, ó, na linha, na mínima, onde está a linha vermelha, você desce bem mais rápido, ó. A crescente de velocidade, a velocidade cresce muito mais rápido. Então, isso são décimos aqui. Porque, como eu falei, se você faz a tangência que seria natural e você mata bastante o carro, quando você dá o pé, você vê, ih, faltou pista. Não adianta nem você soltar o carro lá, porque você vai embarrigar, que a gente chama, você vai alongar o seu percurso, mas você não tem velocidade, certo? Então aqui, ó, no meio ali da curva, obviamente, como eu falei, não tem muita precisão, a gente vê aí, ó, diferença de mais de 10 km. Botar aí uns 10 km na saída da curva. É bastante coisa. Ainda mais quando você tem uma reta oposta depois disso. Beleza, gente? Então, resumindo aqui, curva 1. Tá? Curva 1. Você vai antecipar a entrada, jogar aquela apoiada do carro, o G máximo, mais para frente, mais aqui perto da zebra, tá? Vou subir aqui para vocês verem. Vai jogar o G máximo mais para frente, vai jogar a apoiada mais para frente. Aqui normalmente você faz aquela apoiada aqui logo perto da zebra de dentro, que você vai fazer um pouquinho depois, ou um pouquinho, ou vai casar com a zebra de dentro, ou vai fazer um pouquinho depois, que ela vai estar te jogando na zebra de fora. Uma vez deu o pé aqui, vamos falar um pouquinho que quando você está no G máximo, você carregou, é a hora que você está tirando o pé do freio e voltando no acelerador, dá o pé suave, tá? Trancou o pé, é só descer, sem estresse, por fora, no balé, sem trazer o carro para dentro. Então, curte aí mais um pouquinho, vou deixar mais uns onboards aí e finalizamos a curva 1. Apontou? Vai. Pode dar o pé, pode dar. Ela assusta, aí você pode dar, desce acelerando.